A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amigos e amigas, eis aqui com mais um vídeo no meu canal no YouTube. Antes de começar a compartilhar uma palavra de Deus com você, eu quero te fazer dois desafios. O primeiro é que se você não é inscrito ou inscrita aqui no meu canal, é que você se inscreva e também compartilhe com as pessoas no seu ciclo de amizades, familiares. Por quê? Tudo que eu faço aqui nesse canal no YouTube é único e exclusivamente para abençoar a sua vida e para edificá-la. Então, eu tenho certeza que enquanto você assistir os vídeos, pregações que estiverem aqui no meu canal, o Senhor vai edificar a sua vida rica e abundantemente. O meu segundo desafio é que você ative as notificações. Você vai apertar no sininho, ativar as notificações e sempre quando tiver algum vídeo novo, você vai ser informado imediatamente. E aí, logo que vier a informação, você já pode assistir o vídeo em nome de Jesus, amém? Eu fiz uma enquete no meu Instagram e coloquei lá quais tipos de assuntos as pessoas gostariam que eu comentasse aqui no meu canal no YouTube. E os dois assuntos que foram mais votados foram liderança chamado e vida espiritual. E eu, pela graça que me foi concedida, eu fiz aqui um pacote. Eu vou compartilhar uma palavra hoje sobre liderança espiritual, no qual eu vou abordar de aspectos da liderança e também da vida espiritual. Vou fazer uma santa junção para que você entenda que essas duas coisas têm uma ligação íntima. A vida espiritual, ela que engrena a nossa liderança. Se a nossa liderança ela estiver de uma maneira assim muito comum, rasa e até mesmo ruim, é porque há algo ruim na nossa vida espiritual. Então, a vida espiritual ela nos leva a ter uma liderança bem-sucedida, e quando eu digo bem-sucedida, não é uma liderança de acordo com o que o mundo acredita que seja uma liderança, não. A liderança de Deus é totalmente diferente da liderança do mundo. E principalmente nós precisamos lembrar que nós vivemos num mundo hoje que o coaching, né, que tem sido muito apregoado, ele tem sido um tipo de liderança que tem se espalhado. As pessoas acabam relacionando esse tipo de liderança com uma liderança, às vezes, bíblica. Só que a liderança bíblica, a liderança aos olhos da palavra de Deus, é uma liderança relevante, principalmente é uma liderança espiritual. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, no versículo 8, eu vou ler primeiro o versículo 8 e depois eu vou ler o versículo 15 ao 17. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Olha a ordem que o Senhor Deus. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, na criação, você percebe um propósito bem claro da parte de Deus, e esse propósito, por mais que o tempo tenha passado, ele só teve uma certa mudança. Quando eu digo uma mudança, não que o propósito mudou, mas o trajeto mudou por causa da queda de Adão e de Eva. O trajeto mudou. É como se uma criança estivesse indo com seu pai para o shopping e no meio do caminho ela tivesse sujado na lama. O pai volta para casa, então tem uma mudança no trajeto, mas o propósito é o mesmo, que é ir ao shopping. Você consegue entender? Só que aqui nós vemos que Deus ele dá direções claras para Adão e para Eva, que são direções que nós podemos contemporizar e que nós podemos trazer para a nossa vida. Se você quer ter uma liderança bem-sucedida aos olhos da Bíblia, e principalmente uma vida espiritual, que é uma vida espiritual que ela floresce, que é uma vida espiritual que ela é agradável para você, que não é um fardo, e eu vou falar sobre isso, você precisa compreender tudo aquilo que o Senhor disse para Adão aqui em Gênesis. Primeira coisa que você precisa entender,
Deus criou o homem que ele havia formado e ele o colocou no jardim do Éden. Sabe duas coisas que eu acho fantástico na palavra de Deus, né? A primeira é que Deus criou o homem no sexto dia, sendo que o primeiro dia do homem foi no sétimo, que era o dia do descanso. Deus descansou no sétimo dia de suas obras. Então, o primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Aqui Deus já queria mostrar um princípio que tudo que nós fazemos, tudo que nós cooperamos na obra, tudo que nós edificamos, isso quando eu digo edificamos em cooperação com o Espírito Santo de Deus, nós só podemos fazer isso no descanso. Mas Deus, ele não se contentou. E o que ele fez mais, irmãos? Deus, ele colocou o homem no jardim do Éden. Se você for pesquisar, essa palavra Éden, ela vem de prazer, delícias, essa é a raiz primitiva. Então, Deus colocou o homem no jardim das delícias, no jardim do deleite, no jardim do prazer, mostrando que Deus, ele queria e ele ainda quer isso até o nosso tempo, trazendo agora para a nossa realidade, que o homem ele tem uma vida de deleite, uma vida de prazer, uma vida de satisfação e que ele desfrute daquilo que o próprio Deus criou. E aí eu lembro de Isaías 1,19, né? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, disse o Senhor. Isso não é eu que estou falando, é o Senhor, eu só sou um transmissor aqui. Eu estou falando isso para você porque você precisa entender de fato que o Senhor ele tem um propósito claro com que nós venhamos a desfrutar na nossa vida espiritual, os seus devocionais, na sua vida, no seu quarto, ou seja, no ônibus, no momento que você para ler a palavra de Deus, eles não têm que ser um fardo, eles têm que ser um momento de deleite, um momento que o Senhor ele vai se revelar ao seu coração, um momento que você vai ser edificado, que você vai ser edificada, um momento que você vai orar e você tem aquela convicção que Deus ele responderá à sua oração. Então, isso faz parte de um Deus que colocou o homem no jardim do Éden, que significa delícias, prazer, satisfação, deleite. Você vê que isso aconteceu no Antigo Testamento. Só que olha só, no Novo Testamento, Efésios 1,6, na versão A Mensagem, a Bíblia diz assim: há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Cristo Jesus. E olha agora, entre parênteses, e que prazer ele teve em planejar tudo isso. Deus teve prazer em nos planejar e ele teve prazer em planejar um propósito claro para nossas vidas. Então você precisa entender isso. E olha só, foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça porque é um favor imerecido. Deus colocou o homem no jardim do Éden, das delícias. O homem não tinha feito nada. O homem, ele foi formado por Deus. Então você precisa entender que o deleite, o prazer, a satisfação não são fruto das suas obras. São fruto da crença que você tem no sacrifício da cruz. Entende? Então, hoje, é muita glória de Deus, irmãos, sabermos que o primeiro dia do homem foi o dia do descanso. E, além disso, Deus ele colocou o homem no jardim das delícias, que é Éden, a raiz primitiva, deleite, satisfação. Hoje você precisa ter essa satisfação também na sua liderança. Se você é um líder, se você é uma pessoa que tem uma empresa e ocupa uma posição de liderança na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, isso não pode ser um fardo na sua vida. Porque se você crê que aquela posição, você chegou lá por causa do Senhor, Deus não cria nada e não te coloca um fardo, um peso, a qual que você não possa carregar. Entende? Então foi isso que aconteceu no Éden. Mas outra coisa aconteceu muito interessante. Deus ele deu uma direção muito clara ao homem para ele cultivar e guardar o jardim. A segunda coisa que eu quero falar para você é isso. Olha só. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, quando nós dizemos cultivar e guardar, claro que aqui eu não sou nenhum jardineiro, não tenho uma
especificação tão clara quanto a isso, mas há um objetivo aqui da parte de Deus, que nós precisamos cultivar e guardar a nossa vida espiritual, cultivar e guardar os nossos devocionais diários. Então Deus ele dá essa direção, não é em vão, é porque ele queria mostrar uma chave. Você que está ouvindo, que está vendo agora esse vídeo, eu quero falar para você, você precisa cultivar a sua vida de oração, você precisa cultivar a sua leitura da palavra, pegar a Bíblia e se debruçar sobre ela e falar, Senhor, aqui está a tua palavra é verdade, eu quero enxergar as verdades espirituais que estão contidas em tua palavra. Orar falando, Senhor, a tua palavra diz, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis. E você precisa cultivar isso e guardar. E como é que você guarda? Você guarda mantendo uma confissão, entende? Então, outra coisa que eu quero falar para você, eu falei isso aqui no primeiro ponto, sua vida de oração e sua leitura da palavra não deve ser um peso. Você precisa, e se torna um peso por inúmeros motivos, mas as pessoas, elas de vez em quando atribuem uma obrigatoriedade humana para fazer essas coisas. Só que o Senhor ele quer que você desfrute disso, que você leia, que você ore, você tenha desfrute, entende? E outra coisa aqui é que as pessoas elas passam horas na frente da televisão, mas elas não conseguem, infelizmente, passar 1 hora no mínimo lendo a palavra, orando, que são as coisas mais relevantes e é aquilo que vai edificar a nossa vida, entende? E outra coisa que você precisa entender que você tem que guardar é o seu coração. Interessante, aqui Deus deu a direção para Adão, para ele guardar o jardim. Era cultivar e guardar. E em Provérbios 4:23, a Bíblia diz que acima de todas as coisas, porém, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É interessante, a mesma palavra é usada, a mesma palavra para as duas questões é usada, porque Deus, ele quer que você guarde o seu coração, porque o seu coração ele é precioso. Infelizmente, as pessoas abrem o seu coração e deixam que muitos toquem o seu coração de uma maneira indevida e acaba que elas não preservam e não guardam o seu coração. Hoje eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo, guarde seu coração. Como você guarda? Lendo a palavra. Quem lê a palavra vive menos. Sabe por quê que ela vive menos? Vive menos enganado, vive menos perturbado ou perturbada, vive menos ansioso ou ansiosa, vive menos depressivo ou depressiva, porque a palavra de Deus é a verdade, entende? Então, o seu coração ele não pode ser um objeto que passe de mão em mãos, porque o Senhor na cruz ele conquistou o seu coração e o meu coração. Então, se procedem as fontes da vida do coração, significa que o coração é demasiadamente importante. E você precisa guardar o seu coração na liderança também. Como você guarda o seu coração na liderança? Das falácias, das fofocas. Você guarda o seu coração na liderança quando o Satanás ele tenta de uma maneira te enredar a ser rebelde, a ser insubmisso ou insubmissa, e você fala da palavra. Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Quando você fala isso, você está falando da palavra e o seu coração está sendo guardado, entende? Então hoje você precisa entender esses princípios e aplicá-los na sua vida espiritual e na sua liderança. Por isso eu botei um tema, liderança espiritual, porque uma coisa está ligada intimamente à outra, em nome de Jesus. Então, meus conselhos, mantenha um devocional diário. Eu fazia devocionais até indo para o trabalho dentro do ônibus. Já era uma rotina minha. Sentava, abria a Bíblia no meu telefone e ficava lendo. Botava também pregações. Hoje eu tenho uma rotina que toda segunda-feira eu ouço uma pregação, além da do domingo no culto. E durante a semana ainda ouço pregações. Pego no meu Spotify, ouço no meu Spotify palavras. Por quê? Porque isso faz parte do devocional e isso vai me manter cultivando a minha vida espiritual. Esse é meu conselho de ouro para você. Outra coisa, tem uma rotina também de ler Bíblia, de ler livros, a Bíblia prioritariamente, né, eu falei aqui, mas lê livros, entendeu? Pega livros que edifiquem a sua fé, livros que te levem ao propósito, te tragam clareza, livros também de homens de Deus, pessoas que têm uma legitimidade, entende?
Você precisa fazer isso para que a sua vida seja cultivada e guardada. E quando eu falo a sua vida, vida espiritual. Amém? A sua liderança. Amém? Aqui eu vou fazer o meu primeiro vídeo e eu vou estar compartilhando brevemente depois outros temas importantes relacionados a isso. Mas se você foi abençoado ou abençoada, curta, compartilhe com mais uma pessoa. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Deus abençoe.